Poit, 17 bilhões em emendas apenas neste ano. O orçamento secreto acabou de fato? De maneira nenhuma. Isso sempre existiu. No nosso presidencialismo de coalizão, vamos dizer assim, que eu não acredito que isso aí dá certo, a gente tem que mudar a forma de governo, vamos rumar para um parlamentarismo, para alguma outra coisa, porque o governo precisa ter apoio na Câmara e entre ter diálogo, entre contemplar alguém que é capacitado, que é técnico, e o caminho mais fácil, pegar o atalho através das emendas de cargo, o governo escolhe emenda de cargo. E isso é assim com o governo Lula, foi assim no governo passado e em todos os outros. Vai mudando de nome, gente. Vamos lembrar do que acontecia no Mensalão, aonde Roberto Jefferson veio e falou, olha, o governo está gastando 30 mil por mês, pagando os parlamentares para votar a favor do governo. E antes do Mensalão também já tinha. Lembra do Valério Duto, do Marcos Valério? E isso só foi, entre aspas, institucionalizando. Escutei esse termo outro. Rapaz, a corrupção está institucionalizada agora? Como é que um parlamentar não vai votar de acordo com seus princípios e vai votar se ele recebeu mais emenda ou não, se ele recebeu um cargo no governo ou não? Isso é muito ruim. Tem uma frase, Zé, que me motivou a ir para a política lá atrás, aquele negócio, o preço que você que está assistindo vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E a gente não pode admitir que quem se interessa vota de acordo com o tanto de emenda que recebe. Portanto, não acabou o orçamento secreto coisa nenhuma. Ele muda de nome, ele muda de mecanismo, mas ele continua no sistema de governo que a gente vive. O que a gente precisa é mudar o sistema de governo e, prioritariamente, mudar o sistema de político, né? O político que chegar lá não pode votar conforme o dinheiro que ele recebe do governo federal. Tem que votar conforme a população que ele representa. Algum princípio e valor tem que existir. Zé, o orçamento secreto acabou de fato? Eu concordo em muitas coisas com o que disse o Poit. O que nós temos hoje não é o orçamento secreto da forma que ele existia, mas é uma destinação de emendas que são feitas aos parlamentares que vão, obviamente, repassar para aqueles projetos que acham devidos recursos. O que é importante, é claro, é ampliar-se a fiscalização do emprego dessas verbas e que se dê transparência a este emprego. Por que digo isso? Porque é sabido que, por vezes, o orçamento, não por culpa do governo, mas por alguns parlamentares que não agem bem, eu tenho desvios, tenho superfaturamentos, tenho contratações indevidas. Então, isso tem que ser apurado, pesquisado. Está aí a CGU para acompanhar, está aí a Polícia Federal para acompanhar, está aí o TCU para acompanhar. O grande problema é que no sistema brasileiro, eu concordo com o Poit, ninguém consegue governar. Aliás, em nenhum sistema você consegue governar sem maioria. Absolutamente nenhum. O grande problema que nós temos é que o sistema brasileiro, ele não fortalece os partidos políticos e, como tal, exige que os governos, para terem maioria, façam negociações individualizadas. E aí que mora o perigo, porque eu tenho que ter maioria, eu tenho que negociar, senão eu não governo. Aliás, ninguém governa sem maioria, no presidencialismo, no parlamentarismo, não tem jeito. Então, infelizmente, no Brasil, eu tenho um sistema que não fortalece partidos políticos, eu tenho um sistema que força negociações individuais, seja em relação à participação do governo, seja em relação a emendas parlamentares, e os governos fazem o que podem. Eu me lembro que o governo Jair Bolsonaro foi eleito dizendo que jamais se curvaria a esse tipo, mas foi o governo que mais agravou esse contexto quando ele se ajoelhou perante o Centrão. Não é? Nós vimos isso. Então, isso passa por um problema que eu chamaria de reforma política. Não que a reforma política vai resolver tudo, não. Eu sempre defendi, não imediatamente, mas com um prazo, uma mudança do regime de governo. Eu tenho uma tendência muito forte, sempre tive, até votei, inclusive contra a posição do meu partido no parlamentarismo, e acho cada vez mais que o sistema semipresidencialista, como tem em Portugal, como tem na França, seria o ideal para o Brasil. Mas, seja como for, o que eu tenho? O nosso sistema político, enquanto permanecer como está, ele gera problemas desse tipo, ele é gerador de corrupção, ele é gerador de situações de negociação individualizada em que há favorecimentos e beneficiamento do parlamentar longe de políticas que efetivamente sejam boas para a população. Como é que eu equaciono isso? Nenhum governo vai conseguir equacionar nesse sistema. Tem que mudar o sistema. Reforma política, vamos ter um voto distrital misto, como eu pessoalmente defendo, vamos ter uma mudança de regime de governo, vamos pensar alguma coisa. Enquanto nós permanecemos nisso, nada se resolve. Senhores, esse debate continua no próximo bloco. A gente volta já já.
debate de volta sobre a liberação de emendas parlamentares. Vinícius Poit, a emenda garante votos para o governo? Dependendo do quanto de emenda que o governo está destinando, né? Porque agora é assim, o preço vai subindo dos parlamentares, ficam numa sanha, sabe? É igual Seva lá. Outro dia eu vi um vídeo, Zé, de um cara que trata uns pacu gigantes lá há 37 anos. E quanto mais ele dá Seva pro o pacu quer mais ração. E o deputado, ele quer mais emenda. Tá cevado lá, tem deputado há 40 anos. Gente, 40 anos é 10 mandatos. Portanto, tem hora que não garante, a inflação lá das emendas vai subindo. Mas o que o Zé falou no bloco anterior, gente, Zé, agora a gente concordou quase em tudo. Precisa de uma reforma política. Também sou a favor do voto distrital misto, sou a favor de outras medidas até, talvez que a gente possa não concordar, que é o fim da reeleição, acho que cria incentivos perversos. Olha lá, então estamos juntos nessa também. Indico o livro do professor Modesto Carvalhosa, que eu gosto, que fala da cleptocracia e a democracia. Ele fala de algumas mudanças. Agora, Zé, você trouxe um outro ponto que eu concordo, a falta de transparência. E eu fiquei muito preocupado, porque na minha legislatura passaram um projeto onde concordaram a Aécio e a Gleisi, de partidos diferentes. Eu falei, uai, mas por quê? Transferências especiais, gente. A motivação era até boa, porque a hora que você manda uma emenda, tem que fazer um contrato com a Caixa, fica um percentual nesse contrato, uma burocracia e demora para chegar no município. Opa! Vão fazer chegar mais rápido, para poder atender os interesses da população mais rápido. Só que aí, nessa eliminar a burocracia, foi do 8 para 80. Então, tem deputado, deputada, senador, senadora, de pai para filho. Pai mandando para filho prefeito e o cara não tem que prestar contas. O Zé sabe disso. Não tem que dizer para que gastou o dinheiro. Esse é o fim da picada. Então tem que botar transparência, vai ajudar a corrigir muito problema que a gente tem com essas emendas comprando votos. As emendas garantem votos para o governo? Claro, é uma forma de negociação política usual, não só no governo federal, mas nos governos estaduais, nas prefeituras. Isso é generalizado. Nós vemos um sistema político perverso. E eu vou dizer mais, Leandro, depois, nenhum governo gosta de fazer isso. Você acha que o governo não preferia utilizar essas verbas para os seus programas? Não gosta, mas ele é obrigado a fazer, porque senão ele não aprova projetos. Essa é a pura verdade. Nós vivemos no Brasil um sistema, eu repito, perverso, porque eu tenho um parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Porque o parlamentarismo, onde vai ser boa parte aplicado o dinheiro do orçamento, sem nenhuma responsabilidade gerencial. Não é? E às vezes eu tenho a partir daí uma situação de corrupção gerada. Não é? Ou seja, é péssimo, acho que nenhum governo gosta disso. Eu te garanto que os governos que fazem isso é porque têm a necessidade de fazer, senão não governam, senão vão ter uma série de situações em que não aprovam projetos de lei, até impeachment pode acontecer. Não é? Então, esse tipo de situação só passa por um remédio que, enquanto a sociedade brasileira não entender, a doença persiste. Reforma política. Discutida com seriedade e diria até mais, viu, Poit? É uma tendência natural do ser humano em ter uma inércia em relação às regras que o investem no poder. Ou seja, a reforma política, para quem foi investido a partir de um sistema, raramente mobiliza aqueles que foram beneficiados por esse sistema para mudá-lo. É da vida. Né? Um síndico de um prédio que foi eleito dentro de um sistema, ele não vai querer mudar aquelas regras. Por quê? Porque ele foi eleito e quer continuar assim. Então, eu não acredito que o Congresso Nacional gere energia suficiente para fazer uma reforma política. De onde vem essa energia política? Da sociedade. Enquanto a sociedade brasileira não entender o desastre que é esse sistema político, o atraso que ele representa, que ele gera corrupção, parar de entender que é corrupto da direita, corrupto da esquerda, não, é um sistema que gera corrupção, inevitavelmente. Então, enquanto nós não tivermos a seriedade, a maturidade de entender isso, Leandro, as coisas permanecerão assim. Os governos terão que fazer coisas contra a sua vontade. E é isso aí que estamos vivendo. Rapaz, assina embaixo, Zé. Poit, É isso aí. Poit, você tem um minuto. Não é isso, Leandro. É a forma de fazer política. Por isso que eu falo, quando eu me candidatei a deputado federal lá atrás, me perguntaram, Poit, qual que é a principal reforma? É a administrativa, que é importante, da Previdência, não sei o quê. É a política. Só que quem vai fazer reforma política são as pessoas que estão lá, os caras que estão lá vivendo de privilégio. Eles não vão abrir mão do sistema, é a população. Portanto, a principal reforma política é na urna, gente, é na urna. A gente precisa cada vez dar mais educação política para a população tomar consciência e mudar o país.
Zé, 1 minuto também. Olha, veja, enquanto a população, e o Poit tem razão, não se conscientizar, porque é também difícil. Às vezes você elege uma pessoa que está muito bem intencionada, ela é cooptada pelo sistema porque percebe que se ela não fizer o que os parlamentares fazem, ele vai ser alijado do processo eleitoral. Então as pessoas que tinham uma ideia mudam ao longo do processo. Então por isso que eu acho que a questão da reforma política, aí tem total razão o Poit, tem que envolver a sociedade, tem que envolver intelectuais, empresários, sindicatos, tem que debater com seriedade isso. Nós nunca debatemos com seriedade a reforma política. Eu me lembro que, Poit, no primeiro mandato do presidente Lula, nós estivemos muito próximos de aprovar uma reforma política. Veja que coisa inusitada. Estavam do mesmo lado o PT, PSDB e o PFL num projeto do Ronaldo Caiado. Quem inviabilizou? A base governista, que falou que se o governo for em cima e defender essa reforma, nós rompemos e o governo perde sua base. Ou a sociedade age ou não haverá nada.